Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sérgio para mais um vídeo do nosso PPE. E no vídeo de hoje nós vamos discutir juntos aqui alguns daqueles itens dos exercícios da nossa lista sobre introdução ao conceito de porcentagem. E lá na nossa lista, o primeiro exercício dava para a gente alguns valores em porcentagem e pedia para que a gente escrevesse essas porcentagens na forma de fração e também na forma de um número decimal. Então nós vamos resolver aí o primeiro exemplo, né? Como que nós podemos escrever 35% na forma de fração e posteriormente na forma de um número decimal, né? Lembrando que é muito importante que a gente consiga estabelecer essas relações aí para dar continuidade aos nossos estudos no âmbito da matemática financeira, pelos conceitos que vêm pela frente aí, ok? Então, quando a gente pensa em 35 sobre 100, já foi falado, né, que a gente pode entender isso, quando a gente pensa em 35%, né, já foi falado que a gente pode entender isso da forma de 35 sobre 100, né, então aí a gente já tem escrito na forma fracionária. No entanto, a gente precisa lembrar que toda fração ela precisa ser simplificada o máximo possível. Então, nós temos aí simplificando, né, dividindo tanto o 35 quanto o 100, dá para a gente dividir por 5 cada um deles, né? 35 por 5 vai dar 7 e 100 dividido por 5 vai dar 20. Então nós temos aí o 35% escrito na forma fracionária, fica então 7 sobre 20. Ah, mas está errado se eu escrever somente 35 sobre 100? Pensando na porcentagem não está errado, mas matematicamente falando a gente precisa sempre chegar na fração irredutível, ou seja, aquela que não dá mais para simplificar, ok? E para escrever isso na forma decimal, a gente pega um gancho aí nas frações e a gente percebe o seguinte: eu posso pegar tanto 35 e dividir por 100, quanto o 7 e dividir por 20, que ambos vai chegar, obviamente, no mesmo resultado, né? Então 35 por 100 ou 7 dividido por 20 vai dar 0,35. Então nós temos aí o 35% escrito na forma de um número decimal. Agora é só vocês aplicarem esse raciocínio para os demais itens aí da questão de número 1, ok? Na questão de número 2, pessoal, já pede o seguinte: represente as frações abaixo na forma de porcentagem, né? Então é o caminho, de certa forma, inverso que a gente estava fazendo. E aí nós precisamos ter um pouquinho mais de atenção, quero que vocês acompanhem aqui comigo o seguinte: nós temos a fração 1 sobre 2, 1 meio, né? Nós precisamos lembrar que nós estamos falando de porcentagem, então isso aqui é como se fosse uma fração de denominador 100, né? Era alguma porcentagem, se isso aqui estava representando alguma porcentagem, quer dizer que aqui embaixo tinha um 100. Mas só virou essa fração aqui porque foi simplificado. Então qual que é o nosso trabalho aqui? Pensar por quanto será que foi simplificada essa fração para ter virado esse número 2 aqui. Então se antes era 100, para ter virado 2, por quanto eu precisaria ter dividido, né? 100 dividido por quanto ia virar 2? E aí se a gente pensar um pouquinho, a gente percebe que é 50. 100 dividido por 50 que vai dar 2, né? Então eu consigo descobrir que essa fração aqui, ela foi simplificada por 50. Tanto em cima quanto embaixo, porque é assim que a gente faz a simplificação sempre, né? E aí, se foi simplificado por 50, antes, o que eu tinha no denominador? Eu tinha 100, porque 100 dividido por 50 é que virou 2. E se em cima também foi simplificado por 50, o que tinha em cima? O que eu dividi por 50 que deu 1? Somente pode ser o 50, né? Que 50 dividido por 50 deu 1. Então eu sei que essa fração 1 sobre 2 ou 1 meio representa 50%. Tá? Eu acabei não escrevendo aqui na forma de porcentagem, né, só na forma fracionária, mas precisa complementar aqui. Então é igual 50%, ok? O mesmo raciocínio se aplica em todos os outros itens. Vamos pegar, por exemplo, a letra B. Essa fração 3 sobre 5, né, 3 quintos, ela também era, antes de ser simplificada, uma fração com denominador 100. Então, por quanto será que eu dividi o 100 que virou 5? 100 dividido por quanto que vai dar 5? Aí, pensando um pouco, a gente descobre que seria 20.
Então, se aqui foi simplificado, né, no denominador por 20, no numerador também foi simplificado por 20, ok? Então, ó, 5 vezes 20 para dar 100 e 3 vezes 20 vai dar 60, 60 sobre 100, que também faltou escrever na forma de porcentagem, mas a resposta final, portanto, é 60%, ok? E aí a gente segue para a questão número 3, que muda um pouquinho o raciocínio, que agora a gente tem em número decimal e pede para que a gente escreva na forma de porcentagem. Nós vamos pegar um gancho nessa ideia da fração para a gente entender o seguinte: esse número decimal aí na letra A, 0,4, primeira coisa que eu preciso saber é como escrever esse número na forma de fração. É preciso entender que isso aí a gente representa da seguinte maneira: 4 décimos. Se você não lembra como faz isso, né, é importante dar uma retomada nesse assunto, tá? Mas só de forma resumida, nós escrevemos o número sem considerar a vírgula, né? Então o número é 4, e embaixo a gente tem, né, 10, 100, 1000, de acordo com o número de casas decimais. Então a gente só tem aqui uma casa decimal, por isso só tem um zero depois do 1. Então a letra A, eu sei que esse número decimal, 0,4, é a mesma coisa que 4 décimos, né? 4 sobre 10. Pensando a mesma coisa que a gente estava fazendo no exercício anterior, será que essa fração foi simplificada por quanto para se tornar 4 décimo, né? Só pode ter sido por 10, porque 100 dividido por 10 daria 10. Então, se aqui eu multiplico para voltar na fração original, né? Multiplico por 10 para dar 100, aqui em cima também multiplico por 10 para dar 40. Então, eu tenho que esse número 0,4 ele representa 40%. Agora, olha que interessante o que acontece na letra B. Nós temos aqui, ó, o mesmo 4, porém tem um zero a mais, né? Então, se é duas casas decimais, eu tenho aqui 4 centésimos, ou seja, 4 sobre 100. E aí perceba que eu nem preciso agora me preocupar com por quanto ela foi simplificada, porque ela já está na forma de um denominador 100, né? Então, eu já sei que é 4%. Então, 0,04 equivale a 4%. E aí a gente segue para o último exercício, que nós vamos fazer aqui a letra C e a letra E, né? Aqui é aquela relação que nós estudamos da porcentagem com a regra de 3. A gente percebe aqui, ó, que a gente pode fazer diferentes formas de raciocínio, mas todos eles podem ser resolvidos utilizando uma regra de 3. A grande diferença está nas formas de montagem, né, de interpretação e de montagem da regra de 3 de acordo com cada situação. Então eu vou fazer duas aqui que eu considero mais diferente, né, e as outras vocês conseguiriam fazer tranquilamente. Então na letra C o que nós temos? Ó, 405 corresponde a qual porcentagem de 900? Então pensando numa montagem de regra de 3, eu preciso entender o seguinte, que 900 equivale então a 100%. Eu quero saber 405, portanto, equivale a quantos por cento? Né? Então, monto aqui a minha regra de 3 e resolvendo a minha regra de 3, né, fazendo a multiplicação cruzada, eu tenho 900x igual a 40.500. Resolvendo isso, né, 40.500 vai me dar 45. Ou seja, o que eu preciso entender na resposta? Que 405, então, corresponde a 45% de 900. Se você tirar a prova, vou calcular 45% de 900, que é o cálculo mais tradicional que a gente faz, né, de porcentagem. Você vai encontrar, então, 405 como resposta, ok? E aí, passando para a letra E, como eu disse, só muda um pouquinho a montagem do raciocínio. Por quê? Perceba que agora o que me falta é a quantidade total. Olha só, 60 é 15% de alguma quantidade, mas de qual quantidade? 60 é 15% de quanto? 15% de quanto vai dar 60, né? Essa é a minha interpretação. Então, como que eu posso pensar a montagem da regra de 3? 60 equivale a 15%. Qual quantidade equivale ao total, a 100%? Né? Então, está aí a montagem da regra de 3. Nós desenvolvemos aqui, então, fazendo a multiplicação cruzada, né? 15x igual a 6.000. Portanto, x é igual a 6.000 dividido por 15, que vai dar 40. Ou seja,
Desculpa, vai dar 400, faltou um zero aqui, tá? Ou seja, 60 é 15% de quanto? De 400. Ah, então quer dizer que se eu calcular 15% de 400, vai dar 60? Sim, vai dar 60. Então todos esses raciocínios se resolvem com uma regra de 3, porém cada um deles exige uma montagem de uma forma diferente, dependendo da informação que a gente quer encontrar, ok? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e uma boa semana.